1952, Havaí, novembro. Dizem que o calor nunca vai embora de vez nessa ilha do Pacífico, e é verdade. Desde cedo o sol gruda na pele, úmido e pesado, como se respirar o ar fosse mais como engolir do que inalar. O cheiro salgado dos bares de coquetel, o cheiro de peixe fresco vindo do cais e a doçura densa das flores tropicais, tudo misturado, mas cada um no seu lugar. Essa ilha está ao mesmo tempo perto demais e longe demais do resto do mundo. 7 anos tinham passado desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Ninguém tinha esquecido as feridas de Pearl Harbor, nem aquela umidade, mas a vida continuava. No Havaí, a vida sempre continua. Naquele dia, o chão de madeira de um pequeno ginásio estava cheio de gente. Os espectadores espremidos, uns de pé, outros sentados em bancos de madeira, alguns se esticando pela fresta da porta, tentando ver lá dentro. Sem microfone, sem palco, só um homem no meio. Disseram que ia ter uma demonstração. Ninguém sabia ao certo o que precisavam ver para ela começar. E entre os espectadores, lá no fundo, sentado com os braços cruzados, havia um homem. 23 anos de idade. Tinha forjado o próprio corpo em diversas artes marciais, derramado sangue por anos. Não era homem de se intimidar com nada, pelo menos era o que ele pensava. Seu nome era Bobby Lowe, e naquele dia, naquele pequeno ginásio, tudo o que ele sabia sobre si mesmo começou a balançar. Para entender Bobby Lowe, você precisa entender o pai dele primeiro. Sidney Lowe era o mestre de Kung Fu de origem cantonesa. Emigrou com a família primeiro para a Austrália, depois se instalou no Havaí. O pequeno Bobby aprendeu o primeiro soco com o pai, mas Bobby não se contentou apenas com o que o pai ensinava. As artes marciais não eram uma curiosidade, para ele eram uma necessidade. O tipo de necessidade que, não importa qual limiar você cruze, você não consegue parar de buscar o próximo. Aprendeu judô e jujutsu no Nuano Honguanji. Treinou duro sob os ensinamentos de Kaiman Kudo e Tetsuro Igami. Aprendeu aikido com Yukio Noguchi. Bateu na porta do lendário James Mitosi para estudar Kenpo Kosho-ryu e se tornou um dos raros alunos a quem Mitosi deu faixa preta em vida. Depois, o boxe. Também passou um tempo nos ringues como boxeador peso médio. Quando chegou aos 23 anos, tinha quarto dan em judô, segundo dan em kenpo, primeiro dan em aikido, e seu nome circulava nos ringues de boxe também. Pensa nisso 23 anos. 5 artes marciais diferentes. Esse homem não vivia com medo de ser insuficiente. Esse homem entrou naquele ginásio com a serenidade de quem já se provou. Sentou no banco de madeira, cruzou os braços, esperou a demonstração, e foi exatamente nesse ponto que tudo mudou. Quando Masuta Oyama entrou, uma coisa estranha aconteceu no ginásio. Não era bem silêncio. Havia sussurros, rangidos de cadeira, mas um tipo diferente de atenção pousou no ar. Aquele tipo de atenção em que os olhos se fixam em um ponto e a ideia de olhar para outro lugar simplesmente não ocorre mais. Oyama tinha 30 anos. Tinha a postura de um homem que carregou o peso inteiro do Japão do pós-guerra, mas esse peso não o havia dobrado. Tinha-o comprimido, transformado em algo mais denso. Não eram os ombros exatamente, ele estava no meio do ginásio como um campo gravitacional girando ao redor de si mesmo. Como se o chão sob os pés dele fosse um pouco mais sólido do que o dos outros. A demonstração começou com a quebra de pedras. Agora, tem muita gente que quebra pedra para fazer bonito. Mas a quebra de pedra de Oyama era diferente. A diferença não era só técnica. Era isso. Oyama não estava golpeando a pedra. Ele estava transformando a pedra. Antes do soco descer, havia uma pausa respiração. Peso, chão, aquele único instante. Depois, a explosão. O som do osso quebrando ecoava pelo ginásio como o estalo de um galho em uma floresta congelada. Bobby Lowe olhou. Depois olhou de novo. Tentou acompanhar o movimento. De onde vinha a força?
não era do braço. Em tão pouco tempo, tanta força não poderia vir só do músculo do braço. Era do quadril? Não, não exatamente. Era do chão. Começava no pé. Do pé para o quadril, do quadril para o ombro, do ombro para o pulso, da ponta do pulso concentrando toda a massa naquele último milímetro. Não era uma corrente, era uma onda. E essa onda não perdia energia em lugar nenhum. Bob era alguém que tinha estudado a técnica de dezenas de mestres ao longo dos anos, mas isso era diferente. Isso não era uma técnica aprendida, era uma verdade gravada no sistema nervoso, e naquele momento algo dentro de Bob quebrou em silêncio, mas com clareza. As pessoas geralmente confundem rendição com fraqueza, mas para se render, você precisa primeiro ser você mesmo, precisar saber o que sabe, no que confia, onde se posiciona. Bobby Law sabia tudo isso. E foi exatamente por isso que o que ele viveu enquanto assistia àquela demonstração foi um abalo tão profundo, porque Bobby não era tolo, era um homem que conhecia seus próprios limites. E quando saiu daquele ginásio, sabia de uma coisa. O que Oyama fez penetrou tão fundo nele não porque era um lugar que ele poderia alcançar, mas porque ele nunca antes tinha sequer visto o caminho que levava até lá. Muita gente assistiu àquela demonstração naquele dia. Alguns ficaram impressionados, alguns se surpreenderam, alguns esqueceram no dia seguinte. Bobby Law, por sua vez, não conseguiu dormir naquela noite. Ficou só pensando, passou e repassou tudo o que tinha visto na cabeça. Mas não era uma análise, era aquela leve dor de sentir a falta de algo. Não na barriga em algum lugar que ele não conseguia identificar com precisão. Foi até Oyama. Não falavam a mesma língua, não havia inglês entre eles, mas algumas coisas dispensam idioma. Bobby Law ficou na frente daquele homem e disse que queria ser seu aluno. A história não registrou como Oyama recebeu isso, o que exatamente disseram um ao outro, mas o resultado está documentado. Bobby Law se tornou o primeiro Uchideshi de Masutatsu Oyama, o aluno residente, o que vive ao lado do mestre. A palavra Uchideshi não tem tradução exata para o português. Dizem aluno residente, mas isso não captura tudo. O Shideshi é o aluno que vive ao lado do mestre, que respira o mesmo ar, que acorda de manhã e já encontra o mestre acordado, que vai dormir à noite e ainda vê o mestre trabalhando. Não é uma relação de aprendizado, é um contrato de transformação. Do final de 1952 até o começo de 1954, por 1 ano e meio, Bobby Law treinou sob Oyama todos os dias. Todo dia, sem exceção. Doença, cansaço, falta de motivação, tudo isso ficava do lado de fora daquele limiar. Nesse período, todo o acúmulo técnico anterior de Bobby ganhou um significado. A consciência de solo que vinha do judô, a dureza do Kenpo, o fluxo do aikido. O Yama ensinou a vê-los não como partes separadas, mas como faces diferentes de um único todo. A arte marcial não era apenas uma sequência de técnicas. Cada movimento era um princípio. E cada princípio valia dentro da vida também. O Yama não dizia isso, mostrava, e Bobby Law observava, todo dia, do começo. Em 1953, o Yama o promoveu ao primeiro dan. Mas essa promoção não era uma recompensa, era apenas um registro. Esse homem está pronto, que continua. Em 1954, Bobby Law voltou para o Havaí. Em 1957, abriu o primeiro dojo de Kyokushin fora do Japão, não só no Havaí, no mundo inteiro. Esse dojo não era um prédio, era a faísca que havia surgido naquele momento em que Oyama quebrou a pedra, agora acendendo fogo em outro continente. Pensa nisso por um exemplo. Oyama veio ao Havaí em 1952 e fez sua demonstração. 5 anos depois, o homem que assistiu àquela demonstração levou o Kyokushin para fora das fronteiras do Japão pela primeira vez. Um homem, com uma demonstração sem perceber, iniciou uma onda. E essa onda se espalhou pelo mundo através de Bobby Law.
Oyama deu a Bobby Lott o quarto dan em 1957, o quinto em 1965, o sétimo em 1966, o oitavo em 1984. Não era uma série de promoções, era o rastro de uma relação que durou 40 anos. O registro de um mestre reconhecendo o crescimento do aluno. Mas Oyama faleceu em 26 de abril de 1994, vítima de câncer de pulmão. Bobby Lott não parou depois dessa data. Continuou atuando como presidente do Comitê da América do Norte e do Pacífico Sul dentro da ICO, fundada por Oyama. Em 1999, escreveu mais um livro sobre Kyokushin. Mesmo quando, nos últimos anos de vida, ficou preso a uma cadeira de rodas, continuou ministrando treinos. Existe aquela foto já em idade avançada, na cadeira de rodas, mostrando técnica para os alunos. As mãos ainda são as mesmas mãos. Os anos passaram, mas aquele olhar é o mesmo. Em 14 de setembro de 2011, em Honolulu, faleceu em paz. Mas o Kyokushin ainda vive em mais de 120 países, com mais de 10 milhões de membros registrados. Esses números contam outra coisa também. Aquela demonstração de 1952 não era só uma performance, era o primeiro elo de uma corrente. E Bobby Lott foi o elo que conectou essa corrente à humanidade. Agora quero te perguntar uma coisa. Quando Bobby Lott entrou naquele ginásio, tinha 23 anos e tudo o que havia conquistado ao longo dos anos estava em suas mãos. 5 artes marciais, certificados, conhecimento técnico destilado de incontáveis horas. Já era forte. E foi exatamente quando era forte, exatamente quando poderia dizer estou aqui, que assistiu a um homem e sentiu que algo dentro dele era insuficiente. Esse sentimento divide as pessoas em dois caminhos. Primeiro caminho, eu também estou bem. Esse homem é diferente, mas eu também estou bem. Esse caminho dá uma sensação de conforto, protege, mas te deixa onde você está. Segundo caminho, esse homem está enxergando algo que eu ainda não enxergo. Esse caminho é difícil, porque exige que você deixe de lado o que tem. Não o orgulho, mas aquela confiança profunda no que você já sabe. E isso não é algo que qualquer um consegue fazer. Bobby Lott escolheu o segundo caminho, e por causa dessa escolha, hoje em dia pessoas em 120 países aprendem Kyokushin. Minha pergunta para você é a seguinte: você já se deparou com algo, com alguém, com uma ideia que te sacudiu de verdade? O que você fez naquele momento? Deu de ombros e passou, ou deu um passo atrás e olhou de verdade? Render-se nem sempre é perder. Às vezes render-se é ter honestidade suficiente para crescer. Bobby Lott entendeu isso, e no dia em que entendeu, se tornou a porta pela qual o Kyokushin se abriu para o mundo.